Salve, galerinha! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Hoje, nossa aula vai ser sobre NOx. Só que NOx, na realidade, é uma abreviação de número de oxidação. E o que se cumprir por NOx nada mais é do que a carga que elementos apresentam. Então, tudo participam de uma ligação. Eu costumo fazer uma pequena lembrança sobre as ligações. Lembre-se que você estudou de ligação iônica, em que o metal perde os seus elétrons da camada de valência para um A metal. E na hora que o metal perde, ele vira um cátion. Se for da família 1A, perde 1. Se for da família 2A, perdia 2. Se for um elemento como alumínio, 3A, perdia 3. E o outro elemento ganhava os elétrons. Se for o halogênio, ganhava 1, carga menos 1. Se fosse da família 6A, carga menos 2, e continuaria desse jeito. Ligação iônica, metal e ametal. Na ligação covalente, eu tinha compartilhamento de elétrons entre ametais. Só que entre os ametais existe alguém que é mais eletronegativo do que o outro. Aquele eletronegativo ficava com o par, o mais eletropositivo compartilhava o par, ficava com uma carga positiva e negativa. Só que quando eu falo que existem alguns elementos diferentes que você precisa memorizar. Então, dá uma olhadinha aqui. Ó. Eu vou colocar aqui nesse quadro os principais nomes que vocês precisam lembrar. Elementos pertencentes à família 1A. Quem são eles? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Lembra daquele versetinho? Li na caras que o Rubinho casou na França. Mais a prata, esses elementos sempre vão ter uma carga mais 1, sempre. Elementos pertencentes à família 2A, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Lembra do macetinho? Bela, Margarida, casou-se com o senhor Barão Ratão. Mais o zinco, esses elementos sempre vão ter uma carga mais 2. Gente, isso aqui não é novidade. A gente já viu isso em bases, já vimos isso em sais, já vimos isso em óxidos. Esses elementos são obrigatórios para fazer a montagem dos compostos inorgânicos. O alumínio, que está na família 3A, ele vai ter uma carga mais 3. Nenhuma novidade até agora. Agora, o que nós vamos encontrar? O hidrogênio. A princípio, o hidrogênio vai ter uma carga mais 1. O hidrogênio vai ter uma carga mais 1. Só que nem sempre ele vai ter essa carga mais 1. Existem algumas exceções em que você vai encontrar nos hidretos, onde ele tem carga menos 1. Mas isso é história para uma outra parte da aula. O oxigênio, como ele está na família 6A, ele vai ter uma carga menos 2. Mas ele também tem algumas exceções nessa história. Então, quando você encontrar um peróxido ou encontrar um superóxido, o NOx do oxigênio não vai valer menos 2. No peróxido, ele vai corresponder a uma carga menos 1, e no superóxido, ele vai corresponder a uma carga menos meio. Mas são duas exceções que vocês vão trabalhar em momentos oportunos. E quando você tiver um halogênio da família 7A, flúor, cloro, bromo e iodo na ponta direita. Professor, agora tem posição? Tem. Quando o elemento estiver na ponta direita, ele é o mais eletronegativo. Portanto, ele vai ter uma carga negativa, e aquele que está na ponta esquerda, o mais eletropositivo. E acompanhe comigo a linha de raciocínio. Se eu tenho família 7A, é porque ele tem 7 elétrons na última camada. Para ele ficar estável, o que ele precisa? Ganhar 1. E se ele ganha um elétron, significa que ele vai ter uma carga menos 1. Esses NOx vocês precisam memorizar. Eu vou deixar isso aqui, ó, em destaque, porque isso aqui vai ser a nossa referência a partir de agora. Esses são os chamados NOx fixos. Porém, para você determinar o NOx de uma substância, você vai utilizar algumas regrinhas. Então, vou colocar as primeiras regrinhas aqui embaixo. Primeira regra, você vai trabalhar uma substância simples.
lembrando lá dos primórdios do nosso sistema. Como é que vai funcionar o esquema? Deixa eu pegar a caneta preta aqui. Como é que vai funcionar o esquema de uma substância simples? É aquela formada por um único elemento químico, só um elemento químico. E aí, o que diz a regra para a substância simples? Que o NOx sempre vai ser igual a zero. Toda vez que você tiver uma substância simples, o NOx vai ser zero. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenha vamos imaginar que eu tenha um O2. Vamos imaginar que eu tenha um átomo. Quanto que vai valer NOx, essa substância simples, o nitrogênio vale zero, o oxigênio vale zero e para o ferro ele vale zero. Portanto, para substância simples, o NOx vale zero. Primeira regra. Segunda regra, vou aproveitar aqui embaixo no cantinho. Na segunda regra, eu vou trabalhar o chamado íon monoatômico. Monoatômico. Primeiro, íon é aquele que tem ou uma carga positiva ou uma carga negativa no canto direito superior. Ou seja, um cátion ou um ânion. Cátion é positivo, ânion negativo. Só que monoatômico, só tem um átomo. Portanto, íon monoatômico é aquele que só tem um e vai ter uma carga ou positiva ou negativa. E o que diz a regra para íon monoatômico? Ele fala que o NOx sempre vai ser igual a parte bem dessa regra. Como é que vai ser isso aqui? Vamos imaginar que tenha alumínio com uma carga 3 mais. Vamos imaginar que eu tenho um sulfeto com uma carga 2 menos. Vamos imaginar que eu tenho um bromo com uma carga menos. Quero que você determine para mim quais serão os NOx desses íons. Como o NOx para íon monoatômico é igual à carga, então repare que o alumínio 3+, ele vai valer mais 3, o sulfeto vai valer menos 2 e o brometo vai valer menos 1. É sempre a carga que ele aparece. Como aparece um 3+, mais 3, 2 menos, menos 2, e como tem um menos, escondido ali ao lado do menos, tem um, portanto, menos 1. Então, repare que as duas primeiras regrinhas molham. Agora vamos ter um pouquinho mais de trabalho. Terceira regra para substância composta. Para substância composta, você vai usar a seguinte regra. Vamos ficar um pouquinho mais na regra. Ele vai falar que a soma de todos os NOx, que compõem essa substância, ela tem que ser igual a zero. Então, aqui uma pequena informação física. Substância é uma estrutura eletricamente neutra. Substância é eletricamente neutra. Na substância simples, como só tem um elemento, é zero. E na substância composta, genial, se a simples só tem um elemento, na composta tem que ter mais do que um, 2 ou mais elementos. E como a substância é neutra, a soma de todas as cargas tem que ser igual a zero. Vou te dar exemplos. Vamos imaginar que eu tenha a seguinte composição, NO, NO2, e eu vou colocar o HNO3. Eu quero que vocês determinem para mim quais são os NOx do elemento nitrogênio nessas três substâncias. Repare que as três são substâncias compostas. Como é que eu vou descobrir o negócio dele? Como eu quero descobrir o N, provavelmente o outro elemento ele está na nossa tabela. Provavelmente. Então, vamos lá. O oxigênio, eu sei. Repare que o NOx do oxigênio ele vale menos 2. Agora entra a sua matemática. Que número que você vai somar com menos 2 que vai resultar no zero? Ele próprio só troca o sinal. Portanto, o nitrogênio nesse composto vai ter uma carga mais 2. O oxigênio menos 2. A soma dos dois tem que dar zero. Vamos para o outro. NO2. Repare que o oxigênio ele vale menos 2. Ele está lá na minha tabela, menos 2. Só que esse menos 2 multiplicado por 2 vai dar menos 4. Agora com vocês na matemática.
que número que eu vou somar com menos 4, que vai resultar em 0, é ele próprio, só troca o sinal. Portanto, esse nitrogênio aqui vai ter uma carga mais 4. E, professor, mas ali tem mais elementos. Eu quero saber o NOx do N. Se eu quero saber o NOx do N, significa que o H ele vale mais 1 e o oxigênio vale menos 2. Então, vamos lá. O hidrogênio ele vale mais 1, o oxigênio vale menos 2. Só que tem um detalhe. Esse menos 2 multiplicado por 3 dá menos 6. Agora, só um breve cuidado matemático. A soma de todas as cargas tem que ser igual a 0. E aí, para o hidrogênio, eu tenho mais 1, e para os 3 oxigênios, eu tenho menos 3. Você pode fazer de duas formas. Primeiro, o número que eu somo com mais 1 e menos 6 dá 0. O número que eu somo com mais 1 e menos 6 dá 0. O senhor não saberia, então, o que você pode fazer? Eu tenho uma pequena fração de grau 1 mais o x que eu quero descobrir, mais menos 6, isso aqui tem que ser igual a 0. Então, repare que o NOx do nitrogênio eu quero descobrir. Hidrogênio é mais 1, o nitrogênio eu quero descobrir, que eu vou chamar de x. 3 vezes menos 2 dá menos 6, e a soma disso tudo tem que ser igual a 0. Portanto, que número que você vai somar com mais 1 e menos 6, que vai dar 0, o NOx do nitrogênio vale mais 5. É dessa forma que você vai mexer com essa estrutura de substância composta. Captou? Deixa eu fazer mais 3 exemplos aqui embaixo para ficar mais claro. Vamos imaginar que você tenha, vamos colocar aqui um SO2, vamos colocar um H2SO4. Quero que você determine o número de substância. Como é que eu vou saber isso? Substâncias compostas, tem os vários elementos envolvidos. A soma de todos eles tem que ser zero. Vamos fazer. Oxigênio vale menos 2. Esse menos 2 multiplicado por 2 vai dar menos 4. E número que você soma com menos 4, que vai dar 0, é ele próprio, só troca o sinal. Então, o enxofre vai ter uma carga mais 4. E no ácido sulfúrico, quanto que vai valer o NOx do enxofre? O hidrogênio eu sei, mais 1. Por quê? Porque ele está lá na minha tabela, ele vale mais 1. Vezes 2 com a parte de baixo, mais 2. O oxigênio vale menos 2, multiplicado por 4 dá menos 8. Com vocês agora. Que número que eu vou somar com mais 2 e menos 8, que vai dar 0? Uma outra dica também. Quanto que dá 2 menos 8? Espera aí. 2 menos 8 vai me dar menos 6. Que número que você soma com menos 6, que dá 0, ele próprio só troca a carga. Portanto, o enxofre vai ter uma carga mais 6. É assim que você vai proceder quando estiver trabalhando com substância composta. E aí, para fechar essa primeira revisão, temos uma quarta regra ainda. E essa quarta regra vai falar sobre íons poliatômicos. Íons poliatômicos. Então, olha só. Na substância simples e composta, tem que dar 0. Tem que dar 0. Só que quando eu tiver um íon, repare que no monatômico o NOx é igual à carga. Quando você tiver um íon poli, com mais de um átomo, poli, vários átomos, a regra para descobrir a resposta é a soma de todos os NOx, a soma de todos os NOx tem que ser igual à carga. Tem que ser igual à carga. Então, como assim? O íon na ponta direita superior vai aparecer ou uma carga a mais ou uma carga a menos. Tem que aparecer. Só que quando eu tiver um íon monoatômico, só tem um, o NOx é igual à própria carga. Agora, quando você tiver um íon poliatômico, a soma de todas as cargas tem que ser igual à carga que vai aparecer. Vou exemplificar isso para vocês. Então, vamos imaginar que eu tenha um PO4 com uma carga 3 metros. E vamos imaginar que eu tenha um NH4 com uma carga 1+. Geralmente o 1 não aparece, mas vamos lá. Qual é o NOx do P e qual é o NOx do N nesses dois íons? E perceba, aqui eu tenho 5 átomos, poliatômico, lá eu também tenho 5 átomos. Professor, sempre não.
O átomo pode ter o íon pode ter 2, 3, 4, 5, 6, não importa. Só que o que acontece? Um deles eu sei, o NOx do oxigênio vale -2. Vezes 4 vai dar -8. Agora é que vem a sacada. Uma outra sugestão também, você pode proteger os átomos no parênteses e deixa aquela carga -3 lá para fora. Matemática básica. Que número que eu vou somar com -8 que vai resultar na soma final -3? Que número que eu somo com -8 que vai ser igual a -3? A pessoa não tem a mínima ideia. Bota lá no papel. Que número, que é o x, que somado com -8 vai ser igual a carga -3? Aí o que você faz? Como o -8 está subtraindo, passa para cá somando 8 menos 3, quanto que vai valer o NOx desse P mais 5? O senhor tem como tirar a prova? Tem. Quanto que dá 5 menos 8 menos 3? Se você com a carga, significa que o seu NOx está correto. Ou então, eu te dou uma outra sugestão. 4 vezes menos 2 ou menos 8. Isso é carga por algum obstante. Então, se você com menos 8 que dá 0 mais 8. Aqui você tenta a carga -3. 8 menos 3, a carga do fósforo vale mais 5. Também uma sugestão. Um outro exemplo para ver se você compreendeu a ideia. NH4 com uma carga ou mais. Minha sugestão. Deixa esses átomos nos parênteses e deixa aquela carga 1 mais lá fora. O que eu preciso que você entenda? Que o hidrogênio ele vale mais 1. Só que vezes 4 dá mais 4. Agora, que número que você vai somar com 4 que vai ser igual a mais 1? Que número que você soma com 4 que vai ser igual a mais 1? Na dúvida, que número que você soma com 4 que a resposta vai ser igual a carga mais 1? Joga esse menos 4 para fora, vai ficar 1 menos 4, que vai dar menos 3. Então, se a carga por algum instante, em que número que você soma mais 4 a 0, menos 4? Mais quanto que vai o nó de nitrogênio menos 3. Então, os parênteses daqui e a vida continua. Então, cuidado com esse íon poliatômico. Repare que eu dei 3 opções. Uma na matemática direta, por exemplo. Que número que eu somo com -8, que é igual a -3? Ah, professor, mais 5. Se não tiver essa habilidade, bota no papel. Que número que somado com -8 é igual a -3? Equaçãozinha de primeiro grau vai dar mais 5. Ou então, tampa aqui, ó. Que número que eu somo com -8 que dá 0? Mais 8. Aí você desconta a carga -3, você vai ter carga mais 5. Qualquer uma dessas formas você encontra como resposta. Porém, se eu só sair um pouquinho aqui, ó, se você quiser tirar um print de tela, acho até interessante para você deixar isso reservado, porque eu preciso que você grave principalmente essas cargas. Essas cargas são obrigatórias para você entender NOx. E aí as 4 regras, só que 4 regras, 2 falam sobre substância simples e composta, e sim, que tem que dar 0. A simples é 0 e a composta, a soma de todas as cargas é 0. E quando tiver íon, é igual a carga. Quando for monatômico, o NOx é igual a carga, e quando for poliatômico, a soma de todas as cargas é igual à carga que o íon vai apresentar. Gente, agradeço a atenção e a participação de vocês. Uma ótima semana e vejo vocês na semana que vem. Tchau, gente, se cuidem.